guys, I am Teacher Carol. Eu sou a professora Carol, eu sou professora de inglês há mais ou menos 7 anos e o vídeo de hoje é dedicado para você, aluno pré-vestibular que está perdido e assustadaço com o fato de você ter que fazer um montão de prova até o final do ano, ter que decidir o seu futuro da vida inteira até o final do ano, e tudo isso no meio de uma pandemia, no meio de uma quarentena, onde as suas aulas ou foram suspensas, ou transformaram, ou viraram aulas online, ou às vezes nem isso. Então, eu, por conta própria, estou gravando esse vídeo não somente para meus alunos, mas para todos os alunos do universo. Então, se você é esse tipo de aluno, ou se você conhece um aluno ou uma aluna, um primo, uma prima, um amigo, uma amiga, por aí vai, qualquer pessoa que vai fazer alguma prova no final do ano e que tenha dificuldade em inglês e que precisa sanar algumas dúvidas ou que gostaria de saber como são montadas as provas, esse vídeo é para você, tá ok? Ao longo dos próximos dias eu vou postar um especial vestibular, então eu vou falar um pouquinho cada dia de cada prova. Hoje nós vamos começar com o Enem, o famigerado Exame Nacional do Ensino Médio. Então, antes que você fique atrasado e vire meme, assiste comigo esse vídeo e qualquer dúvida que você tiver, não hesite em perguntar, pergunte, comente se você gostou, se você não gostou, o que pode melhorar. Eu estou aqui para te ajudar, tá ok? E lembre-se, nossa, muito blogueira, e lembre-se de compartilhar esse vídeo justamente para ajudar mesmo o seu amiguinho, sua amiguinha, seu priminho, sua priminha, seu irmão, sua irmã, enfim, seus pais, sei lá. Tá ok? Então vamos lá? Bom, qual é a dica básica e principal que a gente inicia esse trabalho? Primeiramente, mantenha-se atualizado. Gente, manter-se atualizado é muito, muito importante. Então, mantenha-se sempre lendo jornais, revistas, periódicos. É importante você saber o que está acontecendo no mundo. Ah, mas certeza que o tema da redação do Enem esse ano vai ser Covid-19. Pode ser que seja. Também pode ser que não seja tão óbvio dessa maneira geral. E também saber quais são os seus contextos históricos, né? Tudo que acontece no mundo tem um começo. Então, como começou isso aí? Você tem que saber tudo. Até porque se você for elaborar mais pra frente uma redação, você tem argumentos, certo? E em língua inglesa acontece a mesma coisa, né? Afinal, os exercícios de inglês e também de espanhol, no caso da prova do Enem, são somente leitura e interpretação de texto, não tem gramática. Então vai ter muito texto, vão ser 5 exercícios, né? Então são 5 tipos de textos para você ler, ou 5 textos para você ler, e são exercícios interdisciplinares, né? Então é um texto em inglês, mas pode ser que fale de alguma coisa de história, é um texto em inglês, mas pode ser que fale de alguma coisa de geografia, é um texto em inglês, enfim, tem que tomar cuidado. Geralmente são abordados temas do meio ambiente, questões políticas em geral. Normalmente são artigos extraídos de grandes jornais como The Post, o The New York Times, o New Scientist ou Scientific American, entre outros. Lá no blog eu deixei o link de cada um desses jornais para você ter acesso constante. Tem o aplicativo deles para celular, caso você queira ler. Bom, o que é o Enem, gente? O Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio. Ele é o maior exame vestibular do Brasil e ele acontece anualmente e tem duração de 2 dias. Afinal, são 180 questões objetivas, divididas nas 4 grandes áreas, né, do conhecimento. O Enem, ele foi criado em 98 com o intuito de avaliar a qualidade do ensino médio no Brasil. Só que depois foi criado o SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada. O que o SISU fez? Ele ajuda os alunos, através da nota do Enem, a entrarem na universidade. Então, dependendo da sua nota do Enem, você consegue bolsas e descontos em
instituições privadas, bem como uma pontuação extra no seu acesso às universidades públicas ou federais. Bom, certo? Quais são as principais tipologias textuais abordadas nas provas de língua estrangeira do Enem? Cartoons, publicitários, artigos jornalísticos e música, beleza? Bom, só que na hora de você fazer a leitura e interpretação, o que acontece? Bate desespero. Meu Deus do céu, não sei falar inglês. Meu Deus do céu, não sei o que essa palavra significa. Meu Deus do céu, tem 90 perguntas para responder. Ansiedade vai lá em cima e volta. Calma, tá tudo bem. Relaxa, tô aqui para te ajudar. Vamos lá. Geralmente, quando você vai fazer uma prova de leitura e interpretação, e essas dicas que eu vou dar, elas não são somente para português, para inglês não, viu? Vale para inglês, vale para matemática, para história, para geografia, todo e qualquer disciplina que tiver um texto. Tem um texto e você tem que ler esse texto para resolver o exercício? Segue essa dica, confia em mim, beleza? Tá tudo certo, relaxa. Aí o aluno vai fazer a prova, o que ele faz? Ele abre a prova, aí tem lá o textão, lê o título, lê o subtítulo, lê o texto, aí vai fazer o exercício. Opa, maravilha. Aí lê o exercício e pensa, putz, achei isso aqui em algum lugar no texto. Aí volta no texto e procura. E o tempo passando. Só que você tem que levar em conta que, como eu disse, você tem 90 questões para resolver. Em média, cada candidato deve levar até, no máximo, 3 minutos para cada exercício. Óbvio que o aluno não vai ficar lá, vou fazer exatamente 3 minutos para os exercícios, vai ficar lá cronometrando. Não. Até porque não tem nem como você cronometrar. Você tem que pensar da seguinte maneira. Fácil vai ter exercício médio, vai ter exercício difícil. Então, você tem que tentar levar o menor tempo possível para resolver os exercícios fáceis, para que sobre tempo extra para você pensar nos difíceis. Faz todo sentido. Para isso, o que você faz? Lê primeiro o título do texto, lê depois o subtítulo. Se o texto te der uma imagem, nenhuma imagem aparece lá just because, só porque a pessoa que fez a prova achou bonitinho. Não, viu? Não. A imagem, ela tá lá por um motivo. Te ajudar a entender o texto. E por fim, a fonte bibliográfica. Título. Depois. Mas aí, teacher, e o texto? O texto, meu caro, é a última coisa que você vai ler. Então, o que você tem que ver lá? O que buscar nos textos? Primeiramente, buscar a informação principal do texto. Vai ler o título. Olha o título, ó. British Government to Recruit Teens as Next Generation of Spies. Aqui, dá para você olhar, por exemplo, procurar por cognatos que eu vou falar mais pra frente o que são. Então, British é um cognato, Government é um cognato, Recruit é um cognato, Generation é um cognato. Certo? Então, governo britânico, recrutar, geração de... Aí você lê embaixo, James Bond. Logo embaixo de Spies está escrito James Bond. Aqui. Gente, o que James Bond é? Ele é um espião, spies. Então, governo britânico recrutar próxima geração de espiões. Já temos aí uma ideia pelo título e uma palavra do primeiro parágrafo. Já sei. Depois, buscar por topic sentences, ou seja, um tópico frasal, ou seja, qual é a primeira informação do parágrafo? Aqui eu selecionei algumas. Ou seja, a partir daí, repara, eu selecionei esses exemplos aqui para vocês, mas eu consegui entender qual que é o tema do texto pelo título. Treinamento para jovens no serviço secreto em inglês. Qual é a lei universal da leitura em língua estrangeira? Você tem que usar, portanto, todas as ferramentas do texto ao seu favor. Você tem imagem, fonte, florzinha, asterisco. Veja, leia com atenção. Entende? Isso é muito importante. Aí nós entramos para facilitar a sua vida, a gente entra dentro da parte de estratégias de leitura. Nós temos 3 principais estratégias de leitura. O skimming,
o scanning e o predicting. O skimming, o que é o skimming? O skimming é uma leitura rápida onde focamos em palavras-chave para que possamos ter uma ideia do conteúdo do texto. Vou te exemplificar. Você foi lá na farmácia, comprou um remédio, você precisa ler a bula, aí você abre a bula, que é um papel desse tamanho, com letrinhas Arial 3, e você acha que você vai ler tudo. Você só quer saber para que serve aquele remédio. Então você vai ler toda a bula? Não, você vai lendo, você vai fazendo o quê? O skimming, que é procurar por palavras-chave que vai fazer você entender o que aquele texto fala. Depois, o scanning. O scanning, ele é muito parecido com o português, ele vem de scan, escanear. Então, o escanear é assim, ó. Você lê o título, você viu a imagem, lê o título, lê o subtítulo, lê os exercícios. Essa sequência. Lê o título, subtítulo, lê os exercícios. Aí, na hora de responder, você precisa saber de uma informação específica. Por exemplo, uma data ou uma palavra-chave. Então, você vai escanear o seu texto atrás dessa data. Não, você não vai ler o texto por completo. Você só vai bater o olho assim, ó. Opa, achei, 1969. Fechou. Era o que eu precisava. Entendeu? Predicting, de prever. Então, de novo, você viu a imagem, você leu o título e você leu os exercícios, você já consegue prever, mandinar baixo em você, e você consegue prever o que aquele texto vai falar. Então você tem desenho de uma árvore e em cima fala: Trees are very important. Árvores são muito importantes. O tema do texto vai falar, então, provavelmente de meio ambiente, árvores, por aí vai. Então, quando que a partir do título do texto e as imagens que compõem, prevendo seu assunto principal. Lembre-se que durante a leitura você é o detetive e deve fazer inúmeras perguntas para chegar a uma resposta concisa. Cognates são palavras cognatas. Palavras cognatas são palavras que de dois idiomas diferentes e cuja grafia e a pronúncia da palavra são parecidas. Por exemplo, future, futuro. Gente, palavras cognatas vieram do céu, que daí elas fazem com que você não precisa ter que ficar dependendo totalmente do dicionário, né? Até porque durante a realização de prova você não pode consultar nada. Então você tem que se virar com o que você tem. Cuidado, claro, com os falsos cognatos, mas, gente, relaxa que o número de falsos cognatos é menor que a quantidade de cognatos por si só, tá? E identificar os cognatos de um texto é muito importante e facilitador durante a leitura de um texto em língua estrangeira. Selecione-o sempre para que você possa compreender com mais rapidez e segurança o que lhe é proposto. Bom, expressões e vocabulários desconhecidos são possíveis de compreender mesmo sem conhecer através do contexto. Contexto é tudo. Grammar, não há, fique em paz, não precisa se preocupar com o verbo to be, nem com perfects, nem com modals, tá tudo certo, é só ler texto mesmo, suave. 5 exercíciozinhos, beijo, tchau, ganhou. Na prática, vamos lá, veja a imagem ao lado, o que a gente pode inferir sobre ela? Nós temos um homem japonês, a gente sabe que eles são bem conectados, né, com a parte tecnológica, blá, blá, robótica e tudo mais. Temos um robô, né, o RoboVi, tá escrito aqui embaixo, um robô em forma humana. Então, só pela imagem, o que eu posso tirar daqui? Né? Será que o texto vai falar sobre tecnologia com os robôs? Será que vai falar de pesquisas em relação à robótica? Será que vai falar sobre a invenção? O que esse texto vai falar? Certo? Depois você vai ler a fonte. Scientific American, agosto de 2007. Opa, é um artigo científico, então vamos falar sobre tecnologia, né? Se o texto for uma charge, analisa quem são os personagens, você já conhece, ótimo, daí você já sabe qual é o perfil deles, no caso o Garfield ele é irônico, né? Analisa os balões, né? Se o balão tá assim, em forma de zigue-zague, então provavelmente o personagem tá gritando. Se o balãozinho tá assim, com bolinhas saindo para o personagem, está o quê? Pensando. Então analisa se estão felizes, tristes. Isso aqui, pessoal, é a análise de texto não verbal, né? Você analisa a imagem por si só. E cuidado com as charges, porque elas possuem muitas pegadinhas, tá? Se for música, analisa o título da música, quem é a banda, o cantor, em que época que foi lançada, ok? E por fim, eu selecionei alguns aplicativos que podem ser úteis para a resolução da sua prova, certo? Tem esse principal que são questões Enem.
esse aplicativo, ele possui vários exercícios de diversas de anos anteriores, né, de provas anteriores do Enem, classificados dentro das áreas de conhecimento abordadas. E aí, conforme você vai resolvendo os exercícios, ele vai formando uma pontuação e ele vai indicando o que você tem que melhorar, o que tá ok, o que você já pode ficar de boa, sabe? Ele é sensacional, tá disponível tanto para Android quanto para o sistema iOS, ok? Tem também o ENPT Dictionary, que é um dicionário que pode ser utilizado offline, né? Eu não coloquei, você pode usar o Google Translator também, é que eu não costumo indicar o uso do Translator para os meus alunos. Mas para você baixar no seu celular, ter lá rapidinho, tipo, não sei qual é a palavra, olha lá rapidinho, caso você não tenha internet, esse dicionário é ótimo. Se você conhecer outro dicionário online de idiomas offline, me indica. Coloca nos comentários, olha, eu sei esse, que daí eu vejo e indico no próximo vídeo. Demorou? E é isso, pessoal. Muito obrigada. Daqui a pouco eu vou postar para vocês também o vídeo de dicas de técnicas de redação, tá bom? Boa sorte. Se precisar de alguma ajuda, alguma dica, alguma dúvida, alguma coisa que eu falei muito rápido e você não entendeu, comentários, sugestões positivas ou negativas, me fala, tá bom? E principalmente, compartilha esse vídeo, especialmente com aqueles seus amigos que você sabe que vai fazer a prova no final do ano e que por motivos de quarentena e da nossa vida bagunçada possa ter algum tipo de problema para que não saia prejudicado, tá bom? Um beijinho e até a próxima!